Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast. E eu sou Leda, também apresentadora. Vamos viajar na maionese juntos? Essa semana a gente continua recebendo convidados, afinal, estamos na segunda temporada do podcast Viajando na Maionese. A segunda temporada que está chegando pela metade se a gente for fazer aquele cálculo de número de episódios. A gente está chegando na metade da segunda temporada. Então ainda temos aí muitos episódios pela frente. E essa semana nós recebemos uma convidada que é da minha cidade, não é, originária, vamos dizer assim, onde eu morei quase toda a minha vida, onde eu trabalhava antes de vir para o Rio de Janeiro, que quem nos acompanha sabe que é a cidade de... São Paulo? Muito bem, que é a cidade que a Leda mais gosta. Eu preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo. Adoro. Né? A nossa convidada, que é uma convidada que a gente fala que ela está na internet desde a época que a internet era mato, não, ela desbravou, ela é bandeirante, mas no sentido bom da palavra, no sentido de desbravadora, ela é uma desbravadora. Recebemos então a Deusa do blog Deusa Rodrigues. Olá, Deusa, bem-vinda! Eu que agradeço, obrigada por esse convite, eu gostei muito. Estava aí ouvindo os episódios anteriores, muito legal essa ação de vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Para começar, Deusa, conta um pouco pra gente dessa sua iniciação. Você originalmente é do trade de turismo, não é? Sim, eu fiz faculdade de turismo, eu entrei muito jovem na área, né? E aí trabalhei em diversos lugares tal, e fiquei especializada em operadora. Eu tive sociedade numa operadora de turismo e fiquei muitos anos, 28 anos, né, nesse ramo, né? E nesse tempo eu viajei muito, porque a operadora a gente tinha como, assim... especialidade em roteiros diferenciados, exóticos, de luxo, enfim, roteiros diferentes, né? Então eu viajei bastante e comecei a escrever nessa época, né? Há muito tempo eu tenho blog, só fiquei mais estruturada com o blog depois que eu deixei a operadora. E na realidade eu sabia escrever sobre o que eu via, mas não tinha toda essa parte profissional. Aí ainda estou aprendendo muito, né? Mas estou há muito tempo fazendo isso. No começo eu comecei a escrever por necessidade, assim, eu queria muito contar para os clientes, né, o que eu tinha visto. Então eu falei, só colocando no papel, falando os detalhes todos, né? Então foi por esse motivo que eu comecei. Então quando alguém me perguntava alguma coisa, eu falei, tá lá no blog. Tá tudo escrito. Aí eu fui cada vez aprimorando mais esses relatos, né, de viagem. Então eu já vou começar já botando fogo no parquinho. Responde uma coisa pra mim, Deusa. O que você diria pro viajante que quer procurar uma viagem e que ele não sabe nada sobre o destino? Você falaria pra ele, procure um agente de viagens especializado na sua área, ou você diria pra ele, vai procurar essa informação num blog? Olha, se o agente de viagem aqui estiver me ouvindo, vai me matar. Mas, na realidade, a gente percebe que hoje o conteúdo de informação estão nos blogs, né? Porque o agente de viagem é aquela empresa que ela vai indicar o roteiro e tal. Mas ela não tem todo aquele conteúdo que tem hoje em dia nos blogs. Então, qualquer pesquisa que se faça hoje na internet, se você põe lá sobre algum destino, vai aparecer a informação do blog, que é uma coisa muito rica, né? É uma modalidade hoje, assim, de informação maravilhosa, que não se tinha isso antigamente. Então, antigamente, sim, a pessoa tinha que procurar um agente de viagem porque ele não dispunha de informação. Hoje tem muita informação, né? E variada, e cada um também vê de uma maneira aquele lugar, que também é super rico, né? Você conhecer o destino depende da visão de cada um, que eu acho muito legal. Ou seja, para um agente de viagens hoje ser relevante no mercado, ele tem que ter conhecimento sobre
o local, sobre como oferecer o melhor pro viajante. Ele tem que ser um consultor, então. Ele tem que ser um especialista naquela área para ele saber o que o cliente quer e oferecer o melhor para ele. De modo geral, ele é isso, deveria ser, né? Todo agente de viagem é um consultor, né? O negócio é que tem que ter conhecimento, você tem que ler muito e viajar muito, né? Para ter essa informação, para poder passar para a pessoa, né? Para o cliente, o que ele quer. E dentro desses destinos que você viajou na época que você tinha operadora, qual foi o que você mais gostou? Qual que é aquele que você fala assim, esse tá no top, é o melhor destino que eu conheço? Essa é a pergunta que eu mais ouço, sabia? A vida inteira me perguntaram isso. E é difícil, né? É uma pergunta difícil. É difícil. E eu, assim, eu fiz muito seminário de vendas, de destino na vida, sabe? E as pessoas me perguntavam isso, sempre me perguntaram. E, na realidade, todos os lugares são interessantes. Eu, sim, adoro todos, sabe? Eu me dedico, vou para um lugar, me identifico com os lugares e tal. Agora, eu diria que o lugar, assim, mais diferente, onde realmente a natureza... você percebe que é exuberante, que não tem nada igual, e que eu acho que você vê a mão de Deus ali naquela coisa, naquele paraíso, é a Polinésia Francesa. Assim, de todos os destinos, assim, em termos de natureza, né? Aquilo assim é perfeito, assim, como natureza. Para quem não entende nada de geografia, a Polinésia Francesa fica no Pacífico, é isso? No Pacífico, Oceano Pacífico, na Oceania, próximo da Austrália e da Nova Zelândia. Está bem distante aqui do nosso país, está do outro lado do mundo praticamente, né? Exatamente do outro lado, que está no hemisfério sul também, não é isso? Exatamente, do outro lado do mundo. Muito bem, deve ser um lugar realmente lindo. E ali a gente tem um paraíso de ilhas, né? São várias ilhas, né? São 118 ilhas no total, mas tem as mais turísticas, que são umas 10 aí no máximo, que tem condição de receber o turismo, né? Mas no momento a gente vive uma situação muito complicada, né, Deusa? Com certeza. Porque a gente está aí numa pandemia, a gente não sabe quando que isso vai acabar, quando que a gente vai poder voltar a viajar de novo. Tá todo mundo morrendo de vontade de pegar a estrada, mas o que a gente tem visto e tem conversado com as pessoas é que parece, tudo indica que as próximas férias, as próximas viagens da gente vão ser por aqui mesmo, né? Viagens próximas, que eles chamam turismo de confinamento, vamos chamar assim. Turismo mais local, né? Assim, mais perto da casa, né? Olha, eu fiz um post agora, faz umas 3 semanas, que eu chamei de hotéis refúgios, sabe? Uhum. E tá tendo, assim, muita procura disso daí. Porque é uma tendência, assim, as pessoas querem viajar. Nesse momento, já aqui pelo menos em São Paulo, as pessoas estão saindo na capital para esses lugares mais retirados, assim, sabe? Que possa ficar em contato com a natureza. Então tem um lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa boa, mas que as pessoas se ligaram muito na natureza e querem ficar na natureza, num lugar aberto, sem aglomeração. E tem muitas opções no estado de São Paulo. É muito rico, assim, de opções, né? Uhum. Tanto de paisagem quanto também de hospedagem. Então, nesse primeiro momento, as pessoas vão buscar, já estão buscando esse tipo de viagem. Que vai com o seu próprio carro, vai para um hotel legal, mas fica com a vista linda da natureza, não precisa, sabe, ir para a cidade. Como diz meu filho, não precisa fazer comprinhas, ir no restaurante, nada disso, né? Sai um pouco da rotina do dia a dia, mas fica de uma forma segura no lugar. Exatamente. Né? Eu acho que essa vai ser a tendência. O interessante é que é assim, né? Eu passei quase toda a minha vida em São Paulo. E eu, tirando os hotéis fazenda, a Serra Negra, a Poços de Caldas, que é destino de paulista, Campos do Jordão e praia, eu não consigo enxergar em outros lugares do interior
uma cidade turística. Eu sempre enxerguei o interior de São Paulo como uma cidade para visitar parente. Eu não consigo, por exemplo, poxa, vamos viajar esse final de semana? Vamos para onde? Vamos para Bauru. Vamos para Marília. Mas o que tem para fazer lá? Eu sempre achei muito estranho, por exemplo, que em Lins, que é uma cidade que fica lá 400 quilômetros de São Paulo, tem um Blue Tree, que é um resort super bacana. Não é? Mas imagina a pessoa viajar 400 quilômetros no interior, do lado de uma cidade pequena, porque Lins é pequeno, né? Para ficar dentro de um resort fechado ali, só curtindo a infraestrutura do hotel. É diferente do restante do país. Eu não consigo enxergar um turismo desenvolvido nesse sentido, como por exemplo a Serra Gaúcha, que você vai para a Serra Gaúcha, visita Bento Gonçalves, vai numa vinícola, depois você vai numa rota de emoções, vai comer cuca num outro lugar, vai andar de Maria Fumaça, vai andar de tirolesa. Desculpa, tem um outro lugar em São Paulo também que eu acabei pulando, Brotas. Brotas tem aí um pouco desse ecoturismo também, de rapel. Agora, tirando os hotéis fazenda, os hotéis de final de semana, Atibaia, enfim, eu não consigo enxergar esse outro lado em São Paulo. Você consegue ver isso? Consegue enxergar isso que eu não vejo, Deusa? Tem muita propriedade nova, sabe? E tem muita na Serra da Mantiqueira. Então são hotéis, pelo menos desses posts aí, desse post que eu comentei, eu procurei esses lugares mais reservados, sabe? Então tem aqueles hotéis da Rota do Charme, e são hotéis que estão em lugares em matas, Mata Atlântica, perto de vinícolas, e são mais reservados. Não são assim resorts, são hotéis com uma estrutura menor, né? Não são hotéis grandes, e é isso que as pessoas estão buscando agora, de querer ficar exatamente nisso. Ontem eu fiz no Instagram, uma live no Instagram, que eu tenho feito semanalmente, e ontem meu convidado foi o Guia Campos, de Campos Jordão, né? E ele me recebeu lá em Campos, tal, a gente fez amizade, etc. E ele ontem, na live, comentou de vários lugares novos em Campos de Jordão. Porque a cada dia, por exemplo, em Campos de Jordão, que é uma cidade que tem muito movimento no centrinho ali de Capivari, as pessoas estão buscando outras coisas, hotéis mais retirados, experiências no meio da mata, na montanha, sabe, na Serra da Mantiqueira. Então tem surgido por ali também vinícolas, experiências na mata, sabe? Que você faz piquenique, tudo organizado, né? Piquenique no meio da mata com um chefe, coisas assim. Tem propriedades novas e o mais interessante é que estão abrindo novas propriedades mesmo na pandemia. Não só em Campos do Jordão, em outros lugares também, sabe? Que legal. Legal. E o governo do estado aqui, eu tenho visto umas lives aí do governo e do Sebrae, eles estão investindo muito, assim, sabe, com os proprietários e tal, porque vai ser uma tendência nesse próximo ano. Já começou, né? Até a metade do ano que vem vai ser uma tendência, lógico, para quem é de São Paulo, né? Para os paulistanos, para conhecerem mais a região, né? A gente, inclusive nos últimos posts que a gente tem conversado com o pessoal de São Paulo, ninguém tem falado mal. Muito pelo contrário, todos têm elogiado a postura do governo do estado, né? Diferente da gente, que a gente não sabe quem é o nosso governador, né? Aqui, né? Cada hora... Esse é o quarto que sai, não é? E aí a gente fica sem norte. Embora a Secretaria de Turismo daqui acaba tendo que procurar uma retomada, tem um site aqui, mas a gente não tem uma segurança de uma voz direcionando por um caminho que pelo menos indica ser seguro, como vocês têm aí em São Paulo. Eu não sou a favor do governador, assim, não vou fazer propaganda nada, mas ele sempre foi da área de eventos, né? E ele é da região, a família dele é de Campos Jordão. Então ele sempre lidou com essa coisa de turismo e tal, sempre. Ele já foi da Secretaria de Turismo daqui. Então eu vi a live outro dia do secretário de Turismo, a preocupação deles de manter o estado assim, com propriedades, desenvolver o turismo, porque eles acham que agora é o momento
para São Paulo, para o estado, né? Com essa pandemia, que as pessoas vão ficar por aqui, então tem que oferecer opções, né? Eu acho isso legal. E muito legal isso de ter propriedade nova abrindo agora, né? Pois é, eu tô cadastrada num site de umas assessores de imprensa, né? E aí estão me mandando. Nossa, gente, abrindo pousada, abrindo hotel em plena pandemia, é uma coisa, né? E aí eu comentei até ontem, uma das pousadas é de Campos do Jordão, e comentei com o Guia Campos, ele falou, realmente, está abrindo, as pessoas estão investindo. Está tendo também em São Paulo, já recebi hoje uma proposta aí, vem muita assessor de imprensa mandando matéria, né? Esse falando de hotéis que estão fazendo, tem até um termo, hotel office. Então, ao invés de você fazer home office na sua casa, você fica no hotel uma semana ou duas, e eles com toda a infra. Tem vários hotéis fazendo isso. Porque... O Clube Med está fazendo isso. O Clube Med? Eles inclusive fizeram agora uma promoção de domingo a quinta para home office aqui em Rio das Pedras ou aí em Mogi das Cruzes, com acompanhante free e Wi-Fi premium. Que é tudo que a pessoa precisa, tudo né? que a pessoa precisa. O Airbnb aqui também está indo muito bem aqui no interior. Porque muita gente de São Paulo foi para o interior e vai ficar lá, porque ninguém sabe que as escolas estão fechadas, né? Porque a gente pensa assim, os apartamentos hoje têm 30 metros quadrados. São pequenos. Não São pequenos. Aí a pessoa fica confinada 6 meses no apartamento. Com, de repente, 2 filhos. Vamos lá. Fazendo as devidas proporções, é uma prisão. Não é? É uma cela de penitenciária. Confinamento, né? Então, poxa, realmente alugar uma casa no interior, em Salto, por exemplo. Sim. A gente tem visto muita coisa de Salto, né? Porque Salto é muita natureza, né? Tem muitos parques. Eu tava até pesquisando aqui. Tem Parque da Rocha, tem Complexo Turístico de Cachoeira. E que a gente não sabe. A gente passa por Salto e acha que não é nada, né? Basicamente, Salto, mas é camping, né? Pra acampamento, não? Sim. Eu não sabia. Eu acho que se a gente procurar do nosso lado, hoje a gente vai conseguir pegar vários lugares interessantes que a gente não conhecia. E não só que não conhecia, você começa a abrir os olhos, né? Para alguns lugares. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que pro paulista que não conhece, que não está acostumado a fazer um turismo fora desse tradicionalzão, tipo, o que é conservatório? Quase ninguém conhece. Pois é. Já ouviu falar? Já li bastante, mas eu não fui até lá ainda. Porque a deusa é uma profissional do turismo. Mas geralmente as pessoas não sabem. O pobre mortal, eu, por exemplo, conservatória, terra da seresta, pra mim, seresta é o que é? Quando tá chovendo? Né? Quando eu falei, o Lincoln veio pro Rio, né, veio morar, eu falei, vamos passar um final de semana em Conservatória, que é aqui pertinho, então a gente pega um carro em 1h30, né, 2 horas a gente tá lá, e é uma delícia, porque é bem interior, você se sente super seguro. Aí ele assim, Conservatória, o que é isso? Muito hotel fazenda. Muito hotel fazenda. A cidade, quer dizer, a vila é um charme, né? Ela é super charmosa. E quando chegou lá, ele falou, nossa, não imaginava. Não imaginava um lugar tão gostoso e tão pertinho. Dá pra passar uma semana em Conservatória tranquilamente. Tem muito ecoturismo. Aqui tem muita agência de viagem que faz viagem para Conservatória, que faz grupos assim de terceira idade e vai para Conservatória. Olha que interessante. Não só Conservatória, tem outras cidades, Sim. Também Petrópolis. Tem gente especialista nisso, sabe? De fazer. Um nicho, né? É um nicho. Eu conheço uma que vai direto. Petrópolis é nossa querida. É meio nosso quintal de casa. É lindo, a gente, assim, sábado... não estamos fazendo nada. O que a gente vai fazer? Vamos almoçar em Petrópolis? Aí a gente sobe para Petrópolis. Porque 1 hora de viagem, né? Você tá lá, é como, sei lá... É fácil, né? E de São Paulo a Jundiaí. É fácil e é encantadora Petrópolis. Petrópolis, eu acho que é como você falou de Campos do Jordão. Cada vez que a gente vai a Petrópolis, tem um restaurantezinho novo, tem uma atração nova, tem uma cachoeira para você conhecer, tem uma trilha
diferentes para você fazer. Então é uma cidade que mesmo você visitando sempre, você sempre vai encontrar uma novidade. Por falar em Petrópolis, isso me remete, que a Deusa comentou agora sobre Campos do Jordão, que também é um outro lugar, né? Campos do Jordão é uma cidade que a gente gosta. Bastante. Sempre fui para Campos do Jordão, mas Campos do Jordão para mim sempre foi assim, vou num hotel, vou ficar perto de Capivari, porque é lá que tem um movimento, é lá que eu vou comer fundi, é lá que eu vou tomar cerveja. E pelo que você me falou, essa visão de Campos do Jordão, as pessoas estão procurando uma visão um pouco diferente, né? De ficar lá num hotel boutique, lá no alto da serra, longe do movimento, ou seja, preciso ir no movimento, pego o voo, mas volto e aproveito a infraestrutura do hotel seguro. Exatamente. E não só isso, assim, eu vejo, não só Campos do Jordão, as pessoas estão querendo ficar na natureza. Então, todos esses lugares que tem passeios, assim, que você fica sozinho, faz trilha, caminhada, sabe? Eu tenho um filho que ele fala o tempo todo disso, que quando ele puder viajar, ele quer ficar na natureza, curtir a natureza. Inclusive, ele que me falou muito, olha, todos os meus amigos estão procurando hotéis assim, em lugares no meio da natureza. Ele falou, eu pesquisei bastante, sabe? Alguns já conhecia, outras propriedades novas e tal. E ele fala muito isso. As pessoas, principalmente os jovens, estão assim, com a pandemia, começaram a ver um outro lado, assim, né? Ele fala muito que ele tá vendo um outro lado da vida e como é importante a natureza, porque agora estão sentindo falta, né? Todo mundo tá sentindo falta. Tá dentro de casa, né? Você não tem a natureza. Então, todo mundo quer ficar nesses lugares assim abertos, sabe? Respirando ar puro. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que vai ser uma tendência também para a Europa, para os Estados Unidos. Né? Nós que já fomos jovens, né? A gente consegue perceber como eram nossas viagens lá atrás. Porque eu consigo enxergar o viajante jovem de duas formas. Eu consigo ver aquele que adora a natureza, que quer fazer trilha e ir lá no pico da mais alta montanha para saudar o Deus Sol, não é? O Astro Rei. E ao mesmo tempo eu consigo enxergar um outro viajante, também jovem, que é aquele que quer fazer 18 países em 3 dias. E vai tirar foto na porta da igreja, mas não vai nem entrar, porque ele só quer fazer check it. Mas eu acho que isso hoje tá mudando. Tem o do meio, tenho aqui um em casa que é no campo do meio. Ele gosta um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Gosta, não é de tanto de trilha, mas gosta da natureza, gosta também de viajar bastante. Então ele tá no meio do caminho ali. E aí essa pandemia tá fazendo o quê? Tá fazendo talvez... mostrando para esse viajante de 18 países em 3 dias que ele tem que tirar o pé do acelerador e aproveitar um pouco mais, se conectar com os lugares que ele vai e conhecer um pouco mais a fundo. Com certeza. Olha, no começo da pandemia eu vi uma pessoa falando assim, olha, vai mudar, tudo vai mudar, tá? As viagens vão ter propósito. E eu acho que quando a gente conseguir voltar a viajar, a viagem vai ser mais importante ainda, sabe? Porque não é só viajar por viajar, você vai dar uma grande importância, porque ficou tanto tempo represado dentro de casa, né? Então vai ser assim, principalmente o pessoal mais jovem, que viagem foi uma coisa muito fácil para os jovens, né? Tá sendo muito fácil. Pra gente que já tem mais idade, já foi uma coisa assim, você começou pouco a pouco, não tinha tudo na mão, né? Como tem hoje. Mas com essa parada do mundo, eu acho que todo mundo vai ver esse outro lado. Da natureza também, né? Que tá uma parada do mundo. Então, a natureza também tá, de certa forma, agradecendo um pouco que não tem tanta poluição, essa coisa toda, né? Então, é uma retomada que de um lado tem um lado positivo, que eu consigo enxergar isso daí, a hora que a gente conseguir poder viajar mais, né? Se a gente pensar lá no começo da pandemia, eu acho que o primeiro despertar, a primeira notícia que foi mais ou menos um tapa na cara disso, foi para mostrar a Veneza, os canais de Veneza. Exato. Estavam transparentes. Impressionante. Até aqui no Rio, né? A gente viu mudança na Baía da Guanabara, a gente viu mudança nas praias. As águas do Rio viraram Caribe. E
muitas baleias, golfinhos, tartarugas, coisas que a gente não tinha mais o hábito de ver mais. Então, assim, com certeza mudou. E mudou porque a gente ficou dentro de casa. Será que a nossa volta vai ser ordenada e organizada para continuar esse padrão na natureza, né? Também tem isso. Deveria ser, né? Vamos ver o que espera do futuro, porque ainda a população, o planeta ainda não caiu na real, né? De tudo que precisa, né? Para sustentabilidade. Eu acho que hoje as pessoas que começaram a viajar, porque já tem muita gente viajando, meio que negam a existência do coronavírus, né? Se você vê cidades... Do viajante irresponsável, não é isso? Aquele sem consciência. Sim, eu acho que tem muito também. Eu acho que tem muita gente tomando consciência da natureza, dos cuidados, da reciclagem, de tudo isso, mas eu acho que também tem uma grande parcela que está negando tudo que está acontecendo no mundo. Mas eu não sei se estão viajando tanto não, hein? Você não acha que estão viajando? Nossa, aqui no Rio de Janeiro tá desenfreado. Mas assim, para outros estados, outros países? Outros estados. Países não, porque a maioria das fronteiras estão fechadas, né? Não tem companhia aérea não tá operando. Mas estados, eu tenho visto muitos conhecidos, amigos. A feriado 7 de setembro, bonito, tava com lotação esgotada em todos os hotéis. Não precisa ir tão longe. Mas é que também os hotéis estão com 40%, 60% da capacidade. Eles não podem atender 100%. A maioria dos destinos bonitos é um deles. Sim, mas se você tá numa época que é pra ficar em casa, você tem uma ocupação de 60% em toda a rede hoteleira de uma cidade, já é muito porque as pessoas estão viajando. Tipo Cabo Frio, aqui do lado, praia. Tava tudo interditado, as praias não poderiam ser frequentadas, né? Lotado, como se fosse verão. Não precisa ir pra Cabo Frio, aqui no Rio mesmo. Aqui no Rio mesmo. Copacabana. Então eu acho que gente. São Paulo. São Paulo também, no litoral. Eu acho que as pessoas já começaram a viajar e eu acho que cansou o confinamento, sabe assim? Deu. Sabe aquela coisa do deu? Eu não acho correto. Eu deixo claro que não é a nossa postura. Eu acho que enquanto não tiver vacina vai ser muito complicado. Se viajar, vai ter que fazer essa viagem meio mais ecoturismo, curtir a natureza, mas com muita consciência, porque por mais que você viaje para um lugar de mato, pode acontecer você, comprar uma coisa 30 contaminada. 30 pessoas resolvem na mesma cachoeira. Pois é. Pronto. Né? Inclusive era até uma discussão que estava sendo feita em nível de blogueiros de viagem, nesse sentido. Poxa, mas e se eu indicar um determinado lugar e de repente esse lugar no final de semana seguinte, diante da minha indicação como influenciador, o lugar enche. Eu vou estar bem com a minha consciência de ter feito isso? Eu vou estar preparado para fazer esse tipo de compartilhamento ou de indicação? Lincoln, sabe que agora essa pandemia trouxe uma responsabilidade para cada um, né? Então quando você sai na rua hoje, no mundo todo, né, a pessoa que sai na rua, ela tem que estar ciente dos riscos que ela está correndo, se ela vai querer, porque, por exemplo, você pode ir no shopping, está aberto o shopping, você pode ir para vários lugares que estão abertos, mas você tem que ter a sua consciência se aquilo quais são os riscos que você assume para sair na rua. Então é a mesma coisa do viajante, né? Você tem que pensar, olha, o que eu vou fazer, aonde eu vou e quais são os riscos. Eu acho que nunca foi tão importante essa história de pensar individualmente qual é a sua responsabilidade como ser humano, né? Isso me remete mais uma vez a que sei lá quantas vezes eu já citei essa matéria nos episódios do podcast, mas aquela matéria, acho que é da Kendra o nome dela, da jornalista do New York Times, falando exatamente sobre a questão do fim social da pandemia, que historicamente todas as pandemias, antes de ter um final médico, que é o final real, todas elas, as pessoas se propuseram, se permitiram e correram um risco e falaram, chega, pra mim acabou, vou correr esse risco, é um risco calculado.
e foram pra rua. É isso. Meu filho fala muito isso. A hora que a gente sair, vai ter que estar muito bem calculado. Isso vale a pena? É isso mesmo que eu quero? E qual é o risco que eu tô correndo nisso daí, né? A gente tem que pensar bem no que fazer. Aqui em casa já foi mais complicado, porque o Lincoln não parou de trabalhar um dia e saía todo dia, desde o começo. E eu tava em casa. Então, eu fiquei 3 meses e meio, quase 4, confinada, realmente, mas com o risco do Lincoln trazer pra casa. Vírus. Então, era muito conflitante pra mim o deixar de ir. Eu adoro caminhar, né? É uma coisa que me faz bem pra alma, faz bem pro meu corpo, faz bem pra tudo. E eu deixei de caminhar durante 4 meses. Chegou uma hora que eu virei pra ele, eu falei, eu tô em risco, porque você tá todo dia saindo, e tô me sentindo tão mal de não ter o contato com a natureza, que eu acho que vale a pena, pelo menos a minha caminhada, eu voltar a fazer, com todos os cuidados, de máscara, álcool gel, sei lá. Eu ia toda encapotada, chegava em casa, tirava roupa, tomava banho, como faço até hoje. Mas chegou um momento que eu parei para pensar, né? O ponderar. O que seria mais interessante para minha alma também, pro meu bem-estar. Saúde mental, né? Vamos falar assim. Eu acho que as pessoas estão começando a pensar nisso. Com certeza. Até porque a viagem, a gente sabe que a viagem alimenta a nossa alma, nosso bem-estar mental, né? Eu escrevi sobre isso semana passada, exatamente sobre isso. Eu vi no teu blog que tem assim, você separou as categorias, eu amei. Viagem para o amor, viagem para a alma e viagem para o corpo. Exatamente. Essa semana que passou, né, na sexta-feira passada, eu publiquei os 3 S's da pandemia, que é serenidade, saúde e sabedoria. Tudo que você precisa para poder manter, né, isso daí. E aí dentro disso daí da sabedoria estão serenidade e tal, estão as viagens com cuidado para lugares próximos, né? Livros, meditação, e um monte de coisa, né? Então é assim, viajante, eu acho que já deu para você perceber, né, viajante, que a deusa, ela tem um estilo de blogueira, de falar sobre viagem com um olhar um pouco mais, não pro local, mas para dentro de você, como viajante. Não é isso, deusa? Fala um pouquinho mais sobre esse seu estilo de escrever e sobre o que você escreve. Olha, isso tem a ver com o que eu penso mesmo, né? Eu acho que os lugares também transformam as pessoas, a energia do lugar, mas você tem que estar aberto também para receber tudo isso, né? Quando eu falo de viagens para a alma, são lugares que têm muita energia positiva da natureza ou dos lugares preparados pelo homem, né? Os templos, etc. Que você estando num lugar desse, você recebe essa energia positiva e você se transforma também sua alma, você volta para sua casa com as baterias recarregadas. Então como eu viajo muito, adoro todos os lugares, eu não tenho preconceito, vou para todo quanto é lugar, adoro. Mas esses lugares em especial que me tocam assim de energia, que eu comecei a escrever, foi meio por acaso que eu fui indo para vários desses lugares, né? E eu acho que é muito bom. Agora, para isso, tem pessoas que falam, eu fui para lá, não senti nada, mas você tem que estar aberto à natureza, ao universo, para sentir tudo isso e fazer como ela comentou agora, faz bem para a alma, você volta renovado, aquilo faz parte da tua vida. Eu acho que viagem é uma coisa essencial, pelo menos sempre foi, né? De você ir para lá, se olhar para dentro e sentir toda aquela energia. Se é um dos lugares assim que eu acho transformadores, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para Machu Picchu. Quando você está em Machu Picchu, que você olha aquela vista, é uma sensação tão boa, que muda tudo, sabe? Se o homem esteve ali, pôde construir aquilo naquele lugar tão lindo, ele pode fazer muito mais. Então se sente assim, como o homem tem um poder muito grande junto com a natureza. O que vocês acham? Já conheceram lá? Eu não vou perder a oportunidade de mais uma vez, viajante,
Eu disse antes e vou falar de novo. Toda vez que eu tiver a oportunidade de fazer esse bullying com a Leda e contar esse caos, eu contarei. Deus, acontece o seguinte, eu queria ir pra Machu Picchu já há muito tempo. E aí, quando a gente começou a namorar, eu e a Leda em 2009... Não, em 2009 nós nos conhecemos, nós começamos a namorar em 2010. Eu já comecei a planejar uma viagem, e aí a gente ia pra Machu Picchu, já tava tudo basicamente fechado, toda planejada. Na hora eu falei, vamos fechar? A Leda falou não, porque o mundo vai acabar, porque 2012 ia ter o fim do mundo. Então ela não queria ir pra Machu Picchu no fim do mundo. Aí o mundo não acabou e eu não fui. Mas ainda tem tempo. Machu Picchu Pois é, tem tempo pra ir. Eu falo isso pra ele, mas eu não ele fiz faz a trilha bullying Inca até sempre agora. Comigo. Não precisa nem fazer a trilha Inca, mas... Porque a trilha Inca é mais assim, tem que ter energia, né, pra fazer a trilha Inca. Aí eu vou fazer bullying com ele, porque eu sou muito mais de pegar o trilha. trem. Ah, de trilha? E eu sou super de andar. Que eu acho que a gente conhece um cantinho, vê um lugar que ninguém viu, um ângulo diferente, então Você observa gosto. melhor, né? Dá pra observar melhor o lugar. Sim. Então eu prefiro sempre a pé. Agora a trilha é mais assim, tem que ter bastante energia ali por causa da altitude também, né? Esse é o problema, a gente não sabe... Mas olha, eu nunca fiz a trilha, tá? Eu já fui várias vezes, mas se você pega uma coisa assim muito bonita de se fazer, você pega o trem vai do Vale Sagrado até Águas Calientes, o pé da montanha, a viagem é tão linda, porque o trem vai tocando aquela musiquinha inca, você vai vendo a paisagem é fantástica, e o trem tem uma parte do teto de vidro, sabe? Uhum. Encantador. Então, é encantador, é inesquecível esse dia. Aí você chega lá, nessa cidadezinha chamada Águas Calientes, dali sobe um ônibusinho de 15 minutos pra montanha. É aí que você chega em Machu Picchu, né? Que Machu Picchu tá em cima. Eu nunca fui, mas se eu fechar meus olhos, eu conheço tudo lá. Porque assim, foi tanto planejamento. Ou não sei, né? De repente, vidas passadas, né? Talvez. Mas talvez. Tipo, um lugar de energia... positivo. Ímpar, que eu sempre falo, eu não queria conhecer, que é o Grand Canyon. E ele ele insistiu. Sabe aquela coisa do vou porque meu marido está querendo ir. E hoje não tem uma vez que a gente não vá por ali que eu falo, a gente não pode passar no Grand Canyon, porque é uma energia muito, muito diferente. Então, essa energia é dos minerais, das pedras, da natureza. Então, vários lugares que tem isso, como Sedona, que também está ali no Arizona, também tem essa característica, né? A parte do Canadá, das montanhas rochosas e tal. As pessoas mais sensíveis, elas sentem isso. Então, tudo isso que você sente, que você adora e tal, é um bem-estar que aquelas energias todas fizeram para você, que você às vezes não tem... não tem consciência de onde veio, mas que aquilo é legal. Que veio. Veio e gostou e você quer voltar. Do tipo de... Assim, a gente senta numa pedrinha ali e fica. Do tipo, que horas são? Já se passaram, sei lá, 2, 3 horas e a gente parado no mesmo lugar. É por causa... O lugar... Tem vários lugares no mundo, né? O Brasil também tá cheio desses lugares encantadores que fazem isso com o ser humano, sabe? Essa transformação que mexe nos chakras, em todos os seus pontos energéticos. Você não tem consciência do todo. Mas o efeito adorei, quero voltar. Eu não conheço, mas a Leda disse que um lugar aqui no Brasil que ela sentiu assim foi Foz do Iguaçu, as cataratas. Foz do Iguaçu, eu tenho lá nas viagens pra alma, tá isso. Eu falo que aquele banho de respingos lá da garganta do diabo, aquilo lava a alma. Lava a alma. É a sensação. Não é? Sai molhada, lavada, mas feliz. O corpo e a alma. Feliz. Aí vai almoçar depois, cheio de fome. É engraçado, né? Porque era uma coisa que poderia até aborrecer algumas pessoas, porque você fica encharcado, né? Exato. Mas é tão incrível a sensação. Revigorante. E ela falou que não, é uma sensação que ela não teve, por exemplo, em Niagara Falls. Não, porque Niagara Falls você não tem os respingos, né? Não, tá. A água tá ali. É lindo, tá ali. É lindo.
mais... Mas em Foz tem a interação de você Sim. com as cataratas. Sim. Né? É essa interação que, né, que você tá com a natureza tá te tocando mesmo, né? É o que eu falo pra ele, praia, eu amo praia, tanto pra ficar sentado e olhando onda bater, pra mim limpa tudo e mergulhar. Tem hora que eu falo, eu preciso, às vezes tá nublado, eu falo, eu preciso ir pra praia, me dar um mergulho, não é pra ficar na areia, é ir lá, mergulhar, me conectar com o mar, o sal, não sei o que acontece, mas eu saio com uma energia totalmente diferente. É exatamente isso, é a natureza. Então, são vários lugares que tem isso, né? Que a natureza te ajuda, faz um trabalho de limpeza, você sai com muita energia. Então, por isso que viagem é legal. Sim. Agora, você tem que estar aberto também para, né? Com certeza, para aceitar, né? Para aceitar o universo. A Leda não quis conhecer, mas um desses lugares em que tem uma energia foi lá no Cromelec dos Almendres. Mas por que eu não quis conhecer? Por causa dos insetos, mas uma energia assim, uma coisa. Eu não conheço Stonehenge. A gente nunca foi pra Grã-Bretanha, pro Reino Unido, enfim. Então, a Escócia é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, País de Gales também, Inglaterra também, mas a gente não conhece. Então, o mais próximo que eu estive de um monumento megalítico foi esse em Portugal, que é o Cromelec dos Almendres e o Menir dos Almendres. É uma energia, assim, de você sentir Deus, você sente a vibração energética no teu corpo. Você sente a onda de energia. Pelo menos pra mim, que sou uma pessoa mais sensível pra isso. É muito legal. Vocês já tiveram lá no Angkor Wat, no Camboja? Não, Ásia é um lugar que a gente nunca foi pra Ásia, nenhum país da Ásia. Tem que ir, viu? Tem que ir, é muito legal. Tem muito lugar bonito na Ásia, nossa. O Camboja é onde tem aqueles templos, não? Os templos, é o maior complexo de templos do mundo. Da Ásia, é o maior complexo. São vários, né? O complexo todo é o Angkor Wat. Aí são 4 templos, mas assim, enormes, maravilhosos. O Lincoln, ele viaja pela internet, porque ele pode não ter ido, mas ele pesquisa, ele estuda. Você falou do Camboja, eu lembrei, nunca fui, mas eu consigo. Se eu fechar meu olho, eu sei onde fica o Camboja e sei o que tem no Camboja. O complexo de Angkor Wat. Esse daí era um sonho que eu tinha, sabe, de ir pra lá. Nossa, mas foi muito legal, porque esses templos, assim como o Machu Picchu, tem várias histórias assim. Foram feitos, tal, e aí depois ficaram encobertos pela relva, pelo mato, sabe? A civilização que fez foi embora, assumiu, dizimou. E a floresta tomou conta. E a floresta tomou conta. Isso tem. Machu Picchu foi assim, o Angkor Wat, as pirâmides do Sol e da Lua no México, né? E aí depois de uns séculos tal, vai alguém e descobre, tira toda a relva tal, e aquilo tá lá lindo, maravilhoso. Então o Angkor Wat tá muito bem ainda preservado, porque a natureza preservou a mata, né? Como o Machu Picchu também, pirâmides do Sol e da Lua e tal. Então são lugares assim que foram preparados para isso, né? E esquecidos. Tem lugares que foi ótimo ter sido esquecido porque preservou, né? Como o Machu Picchu preservou da colonização, né? Da depredação espanhola. Por falar em Templo do Sol e da Lua, isso me lembra, falou em México, isso me lembra Riviera Maya, que é um dos lugares que está na nossa lista, né? Não, a nossa lista só tá crescendo com essa gravação de podcast. Mas a Riviera Maya sempre... Que é incrível. Riviera Maya já há quase uma década está. Não, mas cada gravação com alguém, eu fico, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer também. Então, com a Marcela foi o Japão. Japão, não tinha a menor vontade de conhecer o Japão. Olha, o Japão é um lugar incrível, uma viagem assim também... É muito interessante pela cultura, é um misto de cultura. Pois é, a Marcela me convenceu e me encantou que eu falei, eu quero conhecer o Japão. E a cada um que vem me instiga alguma coisa, tipo, o casal a bordo me instigou a viajar de motorhome, que era uma coisa que eu também tinha meus senões, entendeu? Sim. E hoje eu já fiquei pesquisando motorhome. Eu falei, como assim? É bom, a vida é muito dinâmica e o bom é isso, o mundo tá cheio de opções, né? Pra isso. Sim. É mesmo porque viajar de motorhome nunca foi caro. Nunca foi uma coisa assim, nossa, é um absurdo. Mas
Como a gente tem a oportunidade aqui no Brasil de alugar um motorhome pagando em real, parcelado, sem risco de aumento de câmbio, publiquei agora em setembro, no meados do mês, quase pro final do mês, uma promoção de Las Vegas, né? 10 dias de motorhome para 4 pessoas, com seguro, com todos os kits incluídos, que é kit banho, enfim, cozinha, mais 1.500 milhas de franquia, ou 1.000 milhas, dá 1.600 quilômetros, acho que eram 1.000 milhas de franquia, 1.600 quilômetros para rodar, por menos de R$2.000, para 4 pessoas. Se a pessoa for alugar um carro ou pagar um hotel... Muito mais. Muito mais, mais que o dobro disso. Ainda mais que o dólar tá alto, né? E nessa época de pandemia, motorhome é uma ótima opção. Um detalhe. Também, que você tá no seu lugar, no seu habitat, né? Assim, a contaminação é muito mais difícil, né? Aí você fala assim, mas poxa, R$2.000 agora, R$1.900, eu não sei quando é que eu vou viajar. Não, você aluga para poder pegar motorhome até dezembro de 2021 por esse preço. Tomara que até lá a gente já consiga viajar. Que tem a companhia aérea. Que tem torço muito, muito. Eu tô com passagem comprada que eu falei, nossa, eu vou ter que mudar. Eu já mudei a passagem umas 2 vezes, vou ter que mudar de novo. Então, Deusa, você falou da viagem para Alma. Você tem no teu site também outros tipos de viagem. Você fala também de viagem do amor e viagem do corpo. De qual das duas você quer falar agora pra gente poder entender como que são essas viagens? Da alma já ficou claro. Já entendeu. O do amor, que eu gosto muito, que são viagens de lua de mel, de comemoração, sabe? Eu tenho muito texto de lua de mel. Nessa operadora que eu tive sociedade, a gente era especialista em lua de mel, né? Então, eu comecei a mexer com isso há muito tempo. Então, com destinos assim, um destino puxava o outro, a gente começou com a Polinésia Francesa, né? Isso há 30 anos atrás, que ninguém quase fazia, e aí apareceram outros destinos, cada vez vinha clientes e destinos querendo fazer parte do portfólio. E eu sempre gostei disso, eu sou um pouco romântica, né? E aí, com o blog, eu tenho uma outra visão que também é muito legal, que eu escrevo, eu tenho muito texto, assim, sobre a lua de mel nos mais variados lugares do mundo. Eu comecei a escrever mais sobre o Brasil também, né? E aí, eu comecei a ver, pelas buscas do Google, né, no blog, como tinha lugares que eu não imaginava que as pessoas estavam buscando para a lua de mel. Foi uma descoberta muito grande, assim, e eu comecei a descobrir o destino junto, né? Porque se uma pessoa está buscando lá lua de mel, vou dar um exemplo aqui, Curitiba. Aí eu falei, nossa, Curitiba tem uma pegada romântica que eu não tinha visto. Eu tinha ido já para Curitiba mais de 20 vezes a trabalho, eu nunca tinha visto isso, sabe? Aí eu fui com outro olhar, falei, não, eu vou voltar lá, ver o que eu tenho para fazer aqui, né? E descobri que muita gente vai passar a lua de mel em Curitiba. Então, eu tô descobrindo lugares, outra visão, sabe? Pela busca das pessoas. Então, é muito legal. Assim, o que tá na moda, eu sei, de lua de mel. Porque eles buscam, põe lá na busca, sabe? Claro que agora, com a pandemia, deu uma mudada, né? De destino. Tá muito pro Brasil. Então, deu uma mudada, assim, nesses 5 meses, eu diria, que teve uma mudança. Mas é muito bom escrever sobre isso, porque eu fico vendo assim, qual é a melhor opção para informar para um casal. E as pessoas, embora muita gente mora junto, tal, né, casa depois, mas a lua de mel sempre é feita de alguma maneira, sabe? Sempre eles, mesmo morando junto há 2, 3 anos, o casal reserva um momento para falar, esta é a nossa lua de mel. Sabe? É um momento especial. Então eu gosto muito de escrever disso. Imagina, você consegue imaginar, Deusa, qual foi o nosso destino de lua de mel? Não fala nada, Lida. Será que foi a Las Vegas? Pô, matou. Foi. Por que será que ela falou isso? E não foi pra casar, né? Na capela, né? Não foi. Não foi. Foi pra conhecer Las Vegas. E foi assim... A gente foi escolhido por Las Vegas, a gente não escolheu Las Vegas. Tinha uma
promoção, acho que foi R$900 a passagem. R$900 a passagem. Você calcula? Tem como dizer não? Não. R$900? Não tem como. No seu aniversário. No meu aniversário. Um mês antes da gente completar 1 ano de casado. Sim, aí a gente falou, vamos pra Vegas. E fizemos um roteiro completamente fora dos padrões de Vegas. E aí eu me apaixonei por Vegas. É muito legal, eu conheço também. Eu já tive cliente no passado que passou a lua de mel em Las Vegas. Mas geralmente... Não é comum. Não é comum. E assim, geralmente quem vai pra lua de mel em Las Vegas, geralmente vai casar nas capelas lá, naquelas, né, diferentes. Ou vai fazer a despedida de solteiro, né? Faz a despedida de solteiro ou casa. Geralmente, lua de mel só, né? Só vai pro Havaí. Não é um destino muito comum, né? Não é comum. Mas eu já tive gente fazendo Las Vegas com Los Angeles, que casa bem, né? Né? Não é uma coisa comum. Não é nada comum. Assim. Não somos comuns. Mas assim, olha, com o blog, eu descobri que também tinha muito destino que eu não percebia, como aquilo também é atraente para os casais, sabe? É uma outra visão, é legal você ver do outro lado, né? Porque essa pessoa tá buscando, tem interesse daquilo. E eu acho que também depende do estilo da pessoa, do casal, porque às vezes, né? Depende da vibe que a pessoa tá. Por exemplo, a Lu e o Euclides. A Lu e o Euclides foram para Las Vegas. Só que eles estavam no Arizona, não é? Eles estavam nos parques nacionais, estavam naquela vibe de parque e de repente chegaram em Vegas. Las Vegas com aquele movimento todo. Então assim, eles tomaram um choque. Eles fizeram o oposto normalmente do que as pessoas fazem, né? Porque a pessoa vai para Vegas, vai esperando aquilo e aí ela, descobre um outro lado mais tranquilo, que foi o que aconteceu no nosso caso. Então eles acham que realmente, ouvindo agora essa nossa experiência, eles falam, não, realmente a gente tem que voltar para lá para conseguir ir para esses lugares. Exato. Né? Mas todo lugar, todo destino sempre tem dois lados. A gente tem que conhecer bem o destino. Porque às vezes a pessoa fica pouco tempo, só vê aquilo que é o clichê e não conhece o potencial, né? Então tem muito lugar que tem uma infinidade de outras possibilidades, né? Eu, assim, cada cidade que eu vou pode ser tipo... cidade pequenininha, eu vejo encantamento em cada cantinho. Tipo, o Lincoln nasceu em Birigui, que não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? Do interior de São Paulo, que não tem atrativos. E eu acho ela encantadora. A pracinha da cidade, o poder andar pelas ruas arborizadas, pra mim é encantador. Então... pra mim era encantador quando eu era pequeno. Quando era criança. Olha, eu digo que eu sou volúvel. Eu gosto de todos os lugares que eu vou. Eu também. Nossa, eu me sinto do lugar até. Você é sagitariana? Leonina. Mas eu tenho uma frase que a minha família fala, que quando eu vou pra cidade, eu sempre brinco, moraria fácil. Porque eu me encanto tanto com os lugares que eu acabo falando, gente, eu moraria aqui, moraria fácil. Eu gosto de viajar, então eu acho que cada cidade tem o seu charme. Tem seu charme, exatamente. No mundo todo tem lugares assim encantadores. Aí a gente vai pro terceiro pilar do teu blog, Deusa, que é a viagem pro corpo. Eu vi que um dos destinos que você fala de viagem pro corpo é um que a gente não conhece, mas também tá na nossa lista. A lista é enorme. Que a Leda já tinha visto, inclusive falou, poxa, gostei, fiquei com vontade de ir. Você tem ideia de que lugar é esse, Deusa? Nem imagino. Jamaica. Esse eu não imagino. Ai, Jamaica é bárbaro. Eu fiz uma live faz 2 semanas com o pessoal do turismo da Jamaica, sabe? Nossa, Jamaica é um lugar encantador. É uma ilha, eu conheço algumas ilhas do Caribe, mas ela, com certeza, acho que é a mais alegre das ilhas do Caribe. É um alto astral tão grande naquela ilha que ela tem um detalhe que lembra muito o Brasil, que é a musicalidade, a herança que a gente tem africana, que é muito forte, né? Uhum. Então aqui o brasileiro é muito musical, a gente vai, por exemplo, se você vai para o Nordeste, você vê gente boa cantando em tudo quanto é lugar, né? Aqui também, São Paulo, Rio e tal. E lá também, então tem aquela musicalidade, aquela alegria
herança africana, sabe? É aquele alto astral. Então eles têm um slogan lá que fala assim, Jamaica no problem. Então você pergunta para o cidadão lá do hotel, fala assim, por favor, será que eu posso... Pergunta qualquer coisa, posso fazer tal coisa? Ele diz, Jamaica no problem. Qualquer pergunta, a mais absurda que você pode fazer, ele vai dar essa resposta. Então assim, se dá um relax, né? Dá um relax e eles brincam muito com as pessoas, né? Então é um lugar, além de ser lindo, o mar é maravilhoso, as praias são lindas, mas junto com tudo isso tem a musicalidade e o alto astral. Então é um lugar assim para você curtir a praia, o teu corpo fica assim relaxado, porque eles estão sempre assim alto astral, é muito bom. E o que me chamou nas coisas que eu tava vendo da Jamaica era exatamente a música. Eu sou muito musical. Música, o reggae, tem outras músicas também, e eles têm uma ligação, não sei se você viu, com São Luís, aqui do nosso Brasil, sabe? Eles têm uma ligação por rádio e tal, então tem um reggae de São Luís que é baseado na Jamaica. E tem muita troca, embora a gente assim não saiba, mas teve até uma exposição aqui em São Paulo que eu fui ver sobre a herança africana junto com as igualdades que tem com o Brasil, assim, na música. Então eles trocam muitos cantores, sabe? Daqui, principalmente da Bahia, fazem muita coisa em conjunto. Então a gente se sente, de certa forma, em casa. No lugar, em casa. Exatamente. E mesmo eles falando inglês, né? Tem uma cultura britânica muito forte. É um lugar diferente. Você vê, aqui não é Brasil, é muito diferente, mas a gente se sente tem muito o espírito bem, do brasileiro. O espírito do brasileiro. Quando eles querem brincar com você, eles falam inglês e misturam com patuá, que é a língua africana lá, dialeto, sabe? E dá um nó total. Você já ri sem saber o que estão falando, né? Exatamente. Mas o que ele falou? Ele começa com inglês, põe o patuá no meio e termina com inglês. Então você acha que você entendeu, né? Você fala assim, nossa, ele falou alguma coisa que eu não tô sabendo o que Viajei na maionese agora. Viajou na maionese. Eles fazem você viajar na maionese legal. Mas é um destino que me... Assim, agora na pandemia me chamou muita atenção. Engraçado, né? Não sei se é por causa do mar, da natureza. Nunca tinha me criado essa vontade. E durante a pandemia... Eu queria aproveitar e fazer uma reflexão agora... profundo hoje, né? Sobre uma ilha do Caribe que eu fui e que era um lugar muito lindo e que esse lugar foi destruído. Por furacão? Não, por um governo. Cuba? Isla de Margarita. Isla, eu conheço também. Que dó que dá, porque aquilo era um paraíso. Imagina como tá hoje, né? Sem investimento, sem turista lá. Tinha um aeroporto de Porlamar ali. Eu lembro. Com uma infraestrutura muito boa. Muito boa. A ilha... O pessoal muito hospitaleiro da ilha. Muito hospitaleiro. A ilha tinha McDonald's, tinha uma loja... Eu comprei a beça lá numa loja que tinha lá. Comprei faqueiro, com preços muito bons. O hotel que eu fiquei lá, que era o Laguna Mar, que era um all-inclusive, tinha 7 restaurantes no hotel. Você chegava, hoje eu vou jantar o quê? Hoje eu vou comer comida italiana, no restaurante italiano. Tinha um bar de piscina que você chegava. Era uma infraestrutura fantástica. Fantástica. E aquilo tudo acabou. Porque acabou. O país acabou, né? O país acabou. Como destruir um país, gente? Como? Você sabe que eu viajando aí pelo mundo, eu continuo viajando, né? E eu cruzo com gente da Venezuela em vários lugares, do Caribe e da América do Sul. Então, muita gente, principalmente da área de turismo, migrou para outros países, sabe? Foi morar em outros lugares, porque não tem condição de viver. Então, você vê no Panamá, né? Na Colômbia, no Peru tem muita gente, assim, tudo quanto é lugar, porque não tem condição, né? Infelizmente. Agora é muito triste, né? É triste. Ver como um governo pode acabar com o lugar. Ao invés de fomentar, né, um turismo dentro do país para crescer, desenvolver. Não é um período grande, a gente está falando aí de uma década. De pouco tempo, exatamente. De pouco tempo, então, que sirva de alerta pra gente não deixar nunca isso acontecer com a gente, porque o Brasil é um país tão lindo, tão vasto, com tantas belezas, a Venezuela também com tantas belezas, então que sirva de exemplo para que a gente nunca deixe
isso acontecer com o país que é nosso. Claro, com certeza. Não é? Com o nosso país. Mas vamos falar de coisa boa também, já foi o tempo da reflexão. A Deusa falou dos 3 pilares do blog dela, mas a Deusa nos últimos meses tem feito uma interação toda quinta-feira às 7 da... O que tem quinta-feira às 7 da noite, amor? Live. O que mais que tem toda quinta-feira às 7 da noite? TBT. Toda quinta-feira às 7 da noite tem podcast, tem episódio novo do nosso podcast. Eu falei todos menos o nosso. Você vê, ela não é egoísta. Então, ó, viajante, quinta-feira às 7 da noite você já tá acostumado a ouvir um episódio novo do nosso podcast. Então, quinta-feira às 7 da noite tem live com a Deusa no Instagram, certo, Deusa? Instagram, com certeza. E o que você faz? Qual o tipo da live que você apresenta? O que você traz pro teu seguidor nas quintas-feiras à noite? Olha, eu comecei a fazer a primeira, eu convidei uma pessoa, né? Eu convidei o México, uma pessoa que foi do departamento de turismo, hoje ele tem uma empresa, para falar sobre o México. Então é um bate-papo, como a gente tá fazendo aqui, só que lá com... A diferença é que tem visual, né? E aí eu convidei o México, e a partir do México foi muito legal, tá? Foi uma pessoa assim que foi do departamento de turismo e eu viajei com ele, então a gente tem muita coisa em comum. Viajei a convite, né, para o México com eles. E aí outras pessoas viram e me chamaram, eu quero fazer. Então eu fiz com o Egito, foi muito legal. A pessoa falando direto do Egito lá comigo, falando em português. Nossa! Muito bom. Eu fiz com Maceió, Maceió foi bárbaro, a menina lá de Maceió, do hotel. Eu fiz uma matéria falando sobre... Foi um dos primeiros hotéis, faz tempo isso já, foi no começo da pandemia, que me mandou os protocolos deles de segurança. Eu achei muito bom. E aí fiz a matéria e perguntei para eles se eles queriam fazer live. Aí fizemos, né? Aí depois a Jamaica me procurou, porque ela viu que eu fiz uma matéria, eu tenho lua de mel na Jamaica, praias na Jamaica e tal. E aí eu fiz com Campos Jordão também. Foi ontem, Campos Jordão, foi muito bom. Foi o Guia Campos, que é um site, né? Ele me recebeu lá em Campos quando eu fui, passei meu aniversário em Campos. Não vou perder a oportunidade. Você falou de Machu Picchu também, né? Falou. Eu falei com o Peru, aí veio uma peruana, que é do Departamento de Turismo do Peru, daqui do Brasil, né? E já fui viajar com ela também. É legal quando você fala com alguém que você já foi junto, né? E agora outras pessoas estão falando comigo e eu tô só preparando o post, porque eu falo sempre em cima de um post já publicado, né? Então tem uns posts aí para publicar que eu já só vou falar depois que tiver publicado, né? Outros já na manga aí para falar. E aí eu convidei vocês, se vocês quiserem fazer comigo, vai ser um prazer, viu? Porque eu vou chamar não só destinos, mas também outros podcasts, outras segmentos, que interagem, assuntos, exato, que interagem com viagem. Eu né? não tinha contado pra Leda ainda do convite. Ele não me conta nada, Deusa. Eu faço tudo aqui sem pauta, sem nada. Eu só sei quem vai. E eu tudo roteirizado e ela, coitada. Eu Mas sem é que fica mais nenhum. espontâneo. Alguém tem que ser a razão e a outra parte tem que ser a emoção. A Leda é toda emoção. Ela é minha musa inspiradora, eu já falei isso. Nossa senhora. Nossa, que bonito. Declaração, declaração no podcast. No podcast. Mas a gente fica muito, muito feliz, né? Muito honrada de participar. Quando você quiser, precisar de alguma coisa aqui no Rio, estamos aqui. Então, fazer pelo Instagram é super fácil, né? E é muito bom. Às vezes quando teve semana aí que eu não consegui, porque eu tava com um outro evento para participar, e aí gente mandando, leitor do blog mandando assim, escuta, qual é o destino dessa semana que você não avisou? Que eu aviso, né? Pois é. Sabe o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa com a gente, porque acontece o seguinte, a gente tinha uma programação na primeira temporada do nosso podcast, nós pensamos o seguinte, inclusive o nosso ouvinte não sabe, eu vou abrir pela primeira vez. O ano tem 52 semanas, a gente se programou, o planejamento é que a gente cubra metade do ano com episódios. Então são 26 episódios do nosso podcast por temporada. Isso não quer dizer por ano, quer dizer por temporada. Cada temporada teriam 26 episódios.
E aí a gente chegou quase no final da primeira temporada, em março, quando a gente foi viajar para os Estados Unidos, nós já deixamos alguns episódios prontos, já programados para irem ao ar todas as quintas-feiras, mesmo quando a gente estivesse viajando. E aí a gente voltou da viagem e a gente falou, e agora? Eu não posso falar sobre turismo, eu não posso falar sobre viagem. Então a gente teve um hiato, algumas semanas, sem publicar nada no podcast. Não era nem eu não posso, mas a gente não tinha vontade, né? Não tinha clima para isso. E a gente ficou nesse hiato de algumas semanas, e aí para eu me planejar para falar o que a gente vai fazer, qual é a nossa diretiva, para onde a gente vai agora. E você sabe que eu recebi algumas mensagens de ouvinte dizendo, poxa, cadê o podcast? Poxa, eu quero ouvir o podcast. E aí não pode parar. Aí eu peguei, a gente achou esse caminho, foi pra falar como é que foi viajar sobre a pandemia. Depois disso a gente terminou a primeira temporada com algumas reflexões sobre o que estava acontecendo. E voltamos numa segunda temporada com convidados, que é o que a gente está fazendo agora. E que está sendo fantástico. Maravilhoso. É muito legal, né? Eu também gosto muito de fazer no Instagram, porque naquele dia você fica assim, depois que passa, é tão gostoso aquela interação, onde até, nossa, agradeci. Olha, meu Deus, obrigada por esse caminho, sabe? Porque eu tenho trazido pessoas tão legais, tanta coisa boa para falar, que dá um ânimo, assim, sabe? Mesmo que você não possa ir viajar nesse momento para lá. Mas isso vai acabar e você vai poder viajar, né? Sim, exato. Não pode ir, mas pode planejar, pode escolher o lugar. Sonhar, né? Eu nunca tive tanta audiência no blog como eu tenho agora, com a pandemia. Eu, no primeiro momento, lá naquela semana do dia 17 de março, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou escrever nessa semana? Porque eu tenho vários posts que eu ainda não publiquei, graças ao bom Deus, no rascunho, porque muita coisa eu não consegui fazer, né? Demora um pouco e tal. Então, eu falei assim, nossa, eu tenho muita coisa, mas eu vou publicar um negócio agora, a pessoa vai falar que ela é doida, né? Falar sobre Jamaica, por exemplo. Então, naquele primeiro momento, escrevi sobre bem-estar, que é uma área que eu também gosto, né? Que é falar sobre o bem-estar, sobre energia, etc. Mas depois eu comecei a perceber que as pessoas estavam buscando os destinos, porque elas não estão viajando agora, mas elas estão se planejando e estão sonhando, como vocês comentaram agora, a gente está pensando no Machu Picchu um dia, Jamaica, tantos destinos, né? Então as pessoas estão assim, elas estão com mais tempo para a internet e querem ver novidades. Então, para esse viajante que está com mais tempo, que quer ver novidades, onde que ele consegue ver as lives, como é que ele faz para ter acesso ao conteúdo da Deusa? Olha, no Instagram, o meu Instagram é Deusa M. Rodrigues, tá? E fica lá no Instagram, tem a parte das fotos, quando você está na página, e no meio fica um ícone que parece uma TV, chama IGTV, parece uma televisãozinha. É só clicar lá, fica tudo gravado, os vídeos das lives. Então a pessoa pode ver o que já foi feito, sabe? E aí as pessoas me mandam mensagem, eu vi agora, naquele dia eu não estava disponível, mas agora eu vi. Então é um negócio legal, fica bem no meio do Instagram, assim, na parte do meio. Entre os posts e o Tagged tem ali o IGTV, que é onde tem os vídeos. Uma televisãozinha. Uma televisãozinha. E o blog da Deusa? É blog Deusa Rodrigues, Viagens e Lua de Mel. É só botar lá no Google Deusa Rodrigues, blog Deusa Rodrigues, tá dentro. Muito bem. Lembrando pro viajante que todos os links desse episódio estão no nosso site viajandonamaionese.com.br. Lá você vai encontrar o post desse episódio. Você tem os links para poder acessar o blog e o Instagram da Deusa. Deusa, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. A gente agradece muito a tua participação e a gente com certeza vai ter oportunidade de voltar ainda para conversar depois dessa pandemia e falar sobre viagens pro corpo, pra alma, pro amor. E pode ter certeza, se eu for para Machu Picchu, eu faço um post especial para você. Porque com certeza. Fala assim, olha, eu tô aqui, tô sentindo essa energia tão poderosa. Poderia ter vindo antes, mas vim. Não importa, aquilo lá vai estar esperando por você. Com certeza. Porque também
o destino te chama, é no momento seu, não eu acho que é tem isso. Um momento para você ir. Com certeza. Às vezes você quer ir por algum motivo, não dá, mas não é seu momento, mas uma hora vai chegar teu momento. Com certeza, foi ótimo ter você aqui, muito bom mesmo, adoramos. Olha, eu agradeço, adorei também o podcast, quando eu ouvi os outros episódios, achei bárbaro. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Vamos falar muito aí. Vamos, obrigada. Lembrando que, para falar com o Viajando na Maionese, com o Viajante Rei, é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajandonamaionese.com.br ou um WhatsApp para 5521-97925-4747. Isso aí, lembrando, nós somos Viajante Rei em todas as redes sociais. Você escuta o nosso podcast no iTunes, no Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e no seu agregador, no seu app, na sua plataforma preferida de áudio. Na semana que vem a gente está de volta com um outro convidado ou com uma outra convidada. A gente não vai dar spoiler sobre o que é nem quem é. Então, até semana que vem e obrigada. Até semana que vem. Obrigado, viajante. Obrigado, Deusa. Beijo. Obrigada a vocês. Beijo.